Você acha que tem muita injustiça no mundo? Você se sente injustiçado? Às vezes não parece que o mundo é extremamente injusto e que quem faz tudo errado dá tudo certo? Olá, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos abordar aqui essa situação. Por que tem tanta injustiça? Por que parece que a pessoa que faz as coisas erradas ela é premiada e quem faz a coisa certa parece que só toma? Esse é um assunto muito antigo, já bem antes de Cristo, o homem já vivia esses dilemas. E há um salmo, o salmo de número 94, que ninguém sabe quem escreveu, então nós vamos classificá-lo como um salmo anônimo, mas é um salmo onde o salmista clama pela vingança de Deus. Ele clama pela justiça de Deus. Então vamos dar uma olhadinha ali no Salmo 94. Eu vou ler ele rapidinho. Fica aqui, não sai não. Ele é bacana. Aí depois eu vou comentar sobre ele. Então vamos lá. Salmo 94. Se você tem uma Bíblia de papel, é só você abrir a Bíblia bem no meio que você cai no livro de Salmos. Ó Senhor, Deus Vingador, intervém. Levanta-te, juiz da terra. Retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros. Assassinam os órfãos e ainda dizem: o Senhor não nos vê. O Deus de Jacó nada percebe. Insensatos, procurem entender. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará a meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é minha torre segura. O meu Deus é a rocha em quem encontro refúgio. Fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Forte, né? Você percebe aqui na fala do salmista que ele está indignado com a injustiça dos tribunais aqui da terra. E não é assim que parece mesmo? Não parece, deixa eu sair dessa tela aqui. Não parece que ninguém se preocupa com a gente? Pensa bem, não é querer entrar aqui no campo da política. Mas você sente que alguém se preocupa com você? Quando você olha para a esfera, eu estava falando do legislativo, do executivo, mas e do judiciário? Parece que alguém de fato realmente se preocupa com a justiça? Muitas vezes não parece que a preocupação é sempre em favorecer determinadas pessoas ou determinadas classes. Não parece que não tem ninguém olhando para a gente? E essas pessoas agem como se não existisse um Deus, como se não existisse alguém que está vendo tudo acima disso. E como não acontece nada agora de imediato, essas pessoas vão se sentindo cada vez mais soltas, para fazer o que querem. E isso também ocorre no campo das pessoas, não é só no campo das instituições.
Quantas vezes as pessoas levantam questões, digamos assim, maliciosas, inventam mentiras, criam inverdades sobre as pessoas e você nem consegue se defender. Você já foi vítima de uma calúnia? Alguém já falou alguma coisa a seu respeito? Isso te prejudicou pra caramba e você não pôde se defender? Fora aquelas coisas que falam da gente e que a gente sequer fica sabendo, né? Nós somos prejudicados sem nem saber, e se ficar sabendo também você não consegue se defender, porque quando alguém joga alguma coisa, um boato por aí, como é que você vai correr atrás para desmentir um boato? Além do que é uma maldade das pessoas em propagar um boato, e se essas pessoas ficam sabendo da coisa certa, também ninguém passa para frente não. Porque parece que gostoso é passar para frente o boato, é passar para frente a maldade. Mas há um Deus. Vamos voltar para o texto aqui, tem um pedaço que eu acho tão bonito. Quer ver só? Deixa eu voltar aqui, ó. Espera aí. Tá aqui, ó. Insensatos, procurem entender. Estou lá no versículo 8. Insensatos, procurem entender. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Olha lá. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações, os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? Pensa bem, Deus fez tudo. Deus sabe de todas as coisas. Então Deus sabe daquela maldade que está sendo feita contra você. E essas pessoas vão ter castigo? Sim, essas pessoas vão ter o seu devido castigo. Agora, você não pode ficar desesperado, você não pode se sentir desamparado, porque o castigo pertence a Deus. A vingança pertence ao Senhor. Se não for aqui, nessa vida, o castigo vai ser lá no além, lá no porvir, naquilo que está por acontecer ainda. A gente vive aqui no que parece ser um mundo desconexo, ser um mundo injusto, mas a gente tem que lembrar que tudo isso daqui é passageiro, que nós somos peregrinos numa terra estranha. Isso daqui não é o nosso para sempre. Quantos anos você tem? 15, 20, 30, 40, 50, 60? Aliás, olha só que interessante. Aqui no Instagram, tem gente que me assiste no Instagram, aqui no Instagram o meu público varia de 15 a 40 anos, que são as pessoas que eu já trabalhei, pessoas que passaram por mim e tudo mais. Já no YouTube, a maior parte do meu público, ou cerca de 60% do meu público, tem 40 anos ou mais. Então, eu tenho aqui uma gama bastante, digamos assim, diversificada de idades que eu atinjo. Mas não importa, daqui 100 anos, nenhum de vocês provavelmente estará vivo. Tá? Então, isso daqui é passageiro. A gente tem que se preocupar com o que vem depois da nossa morte. É a única certeza que a gente tem e é justamente aquilo que a gente fecha os olhos e não quer ficar pensando, né? Ninguém quer pensar que vai morrer, mas é a única certeza que você tem. É que você vai morrer. Pode não ser hoje, mas que você vai morrer. Você vai morrer. Você pode não gostar de falar, mas você vai morrer. Então, Deus, quando você morrer, o seu espírito, se você for salvo, vai para Deus. Se você não for salvo, você já vai para um estado de sofrimento. Mas haverá um dia em que Jesus irá voltar e todo mundo vai ressuscitar. Sejam os salvos, sejam os não salvos. Os que não tiverem morrido ainda vão ter os seus corpos transformados. Posso falar mais sobre isso num outro vídeo, mas todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo. Uns vão ressuscitar para viver os novos céus e a nova terra. Essas pessoas não serão julgadas, porque essas pessoas já foram salvas
por Cristo, já foram justificadas por Cristo. É aquilo que acontece quando você se converte dos seus maus caminhos, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você recebe o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, quando você reconhece que Ele veio, habitou entre nós, morreu naquela cruz pelos seus, pelos meus pecados, ressuscitou o terceiro dia e voltará. Então, vai ter esse dia final. Então, todo mundo vai ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para os novos céus e para a nova terra, para ser uma nova raça na presença de Deus. E os outros vão ressuscitar para julgamento. E cada um vai receber a sua condenação, que é o inferno, que os espera. E cada um vai ser julgado pelas suas obras. Então não se preocupe. Vai haver justiça? Vai. Pode parecer que não está tendo justiça agora, mas vai haver justiça sim. Porque o nosso Deus é um Deus incorruptível. Ele não se alia com esses tribunais da terra, com essas pessoas que aparentemente estão mandando no mundo. Você tem que entender que Deus é o nosso refúgio. E que, como diz lá no finzinho, lá no versículo 23, Ele vai condenar os ímpios sim. Então, não vai ficar na injustiça. Ninguém vai ficar sem injustiça. E você vai se sentir que houve justiça? Com toda certeza você vai sentir sim, porque você vai viver na presença do Senhor eternamente. Você vai viver uma vida inimaginável. Não dá para a gente imaginar. Você pode tentar imaginar, mas ainda assim vai estar longe. Quer fazer um exercício mental? Então vamos imaginar um corpo onde seja impossível pecar. Um corpo onde não vai existir doença. Então você não vai ter dor de dente, não vai ter dor de ouvido, não vai ter dor na coluna. Você não vai se preocupar que a sua pele está se deteriorando, que... Quer mais ainda? Agora imagine o seu cérebro. O nosso cérebro, ele tem limitações biológicas. A gente não consegue aprender determinada coisa porque a gente tem dificuldades, porque a gente tem coisas que travam a nossa mente. Agora você já tentou imaginar o que é uma mente biologicamente saudável, perfeita, quando você vai poder olhar para o universo, se Deus quiser, e você vai poder compreender todas as maravilhas desse universo? Eu imagino que lá nos novos céus, na nova terra, por exemplo, eu não tenho habilidade para tocar nenhum instrumento musical, mas talvez essas habilidades sejam destravadas. Você gostaria de praticar algum esporte, mas você não consegue, pois lá nos novos céus, na nova terra, não vai ter limitação. Não dá para a gente imaginar o que vai ser um mundo novo na presença de Deus, onde não vai ter tristeza nenhuma. Tristeza nenhuma. Você vai ter o Senhor Jesus ao seu lado. Isso vai ser muito maluco. Então, aquieta o seu coração. Não fica sofrendo com as injustiças desse mundo, porque vai chegar um dia em que cada um vai ter o que merece. Menos os salvos. Você já pensou se chegasse no final do mundo ali e Deus falasse assim: Daniel, agora você vai ter o que você merece. Deus do céu, eu não mereço nada. Mas Cristo fez uma obra por mim e eu ganhei uma graça imerecida. Eu vou ter aquilo que eu não mereço. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Eu vou poder ter aquilo que eu não mereço. Eu vou poder fazer parte de uma nova raça, de uma nova humanidade, viver nos novos céus e na nova terra. Mas aquela pessoa que não for salva, que não se arrepender dos seus pecados, aquela pessoa vai ter aquilo que ela merece. E não vai ser legal para essas pessoas não. Que Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, que você ajuda na divulgação dessa palavra aqui. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau.